Oi. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, aliás, 25. Nós vamos ler os versos do 1 ao 13. Mateus capítulo 25, do 1 ao 13. Vamos fazer a leitura. O texto diz assim: O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque só o Teu Santo Espírito pode causar em nós esse sentimento de alegria, de prazer, esse sentimento que invade o nosso ser, que nos faz submissos à Tua vontade, à Tua palavra. Nós queremos, Senhor, sim, beber dessa água que sacia a nossa sede e que inunda o nosso interior. Que o Teu Espírito possa inundar as nossas vidas. Essa é a oração que te faço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, domingo passado nós estávamos em Beneditinos numa festa maravilhosa. E lá a gente pôde compartilhar de um tema um tanto quanto esquecido por todos nós. Mas um tema, acredito eu, que precisa ser sempre lembrado pela Igreja de Cristo Jesus. O tema lá era Maranata, vem Senhor Jesus. Interessante que essa expressão Maranata, ela representa e significa duas coisas, muito importante. Ela pode representar um clamor, um pedido que nós fazemos para Deus: vem Senhor Jesus habitar em mim, vem Senhor Jesus fazer morada na minha vida, na minha casa. Mas a palavra Maranata pode também simbolizar uma expectativa. Jesus fala na sua palavra que um dia Ele voltará novamente a essa terra. Jesus fez uma promessa: eu vou voltar. Eu voltarei,
Em Atos, no capítulo 1, Jesus diz: assim como vocês me veem subindo aos céus, assim também eu vou voltar. Nós, como igreja, nós também geramos uma expectativa a respeito da vinda de Jesus Cristo. Mas eu percebo, irmãos, que de alguma forma esse tema Maranata, vem Senhor Jesus, tem se tornado esquecido na igreja. Me parece que vem na nossa mente aquele consentimento, aquela ideia de que Jesus não vem agora, vai demorar muito, ainda vai demorar. Passa a ideia na nossa mente que Jesus está muito distante de vir. E de alguma forma a igreja, ela termina se acomodando, esquecendo de lembrar dessa promessa que Jesus fez. A igreja de alguma maneira se torna acomodada e de alguma forma se torna envolvida com as coisas seculares desse mundo perdido, caído, e nós de alguma forma esquecemos. Esse texto das 10 virgens, que é uma parábola, ela fala muito sobre a expectativa em torno da vinda de Jesus. Talvez o tema dessa parábola seria: você está preparado? Como você tem se preparado para encontrar com o Senhor? Eu lembro muito da irmã Zenilda. Quem conheceu a irmã Zenilda aqui sabe do sofrimento e da dor que ela passou com as suas enfermidades. Mas nos últimos dias de vida da irmã Zenilda, eu tive o privilégio de visitar aquela irmã. E fui visitar para levar uma palavra de consolo, de conforto para ela. O pastor levando uma palavra de conforto e consolo para a ovelha. Deveria ser isso, né? Mas, queridos, aquela irmã foi quem me consolou e me confortou. Não foi eu. Ela estava num estágio já avançado da sua doença e ela não conseguia mais nem falar. E eu olhando para ela e dizia: irmã, que Jesus tenha misericórdia de você, que Ele console você, que Ele alivie suas dores. Ela pegou um bilhetinho e escreveu assim: eu já estou preparada, pastor. Ou seja, por mais que eu viesse falar aquelas palavras para ela, o sentimento que vinha de dentro do coração daquela mulher era: eu estou preparado. Se o Senhor me levar agora, eu já estou preparado. Aquela resposta, irmã ou irmãos, foi algo assim impactante. Porque às vezes nós encontramos alguns irmãos em Cristo Jesus e perguntamos para eles, e eles transmitem para nós como se eles não estivessem preparados. Como se ainda estivesse faltando alguma coisa. Eu entendo que uma das estratégias de Satanás é fazer com que a igreja esqueça da promessa da sua segunda vinda. Porque enquanto ela esquecer da segunda vinda de Cristo, ela vai tentar viver de forma dissoluta nesse mundo. Como exemplo claro que nós vemos aqui deixado por Jesus Cristo. E é interessante que, para explicar bem esse contexto que eu estou passando para vocês, Jesus conta essa parábola, a parábola das 10 virgens. Interessante que a parábola ela demonstra 2 grupos de pessoas. As preparadas são chamadas de prudentes. E as despreparadas são chamadas de insensatas, despercebidas. Ou em outras palavras,
relaxadas, tolas. Interessante que Jesus aqui ele mostra que a igreja ela vai viver duas realidades. E muitas pessoas que estão dentro da igreja vão conviver com essas realidades. Uma realidade é que existem pessoas que se dizem cristãs, que se autodenominam seguidores de Jesus Cristo, que vão ter esse encontro, que vão estar com Ele. Mas existem pessoas que se dizem cristãos, que se dizem seguidores de Jesus Cristo, mas que naquele dia não estarão com Jesus. O objetivo interessante dessa parábola é nos mostrar o quanto nós estamos preparados. O texto fala de candeias e lamparinas. E é interessante observar sempre o contexto de uma parábola. O que Jesus quis dizer ao citar o exemplo de 10 virgens que esperavam um noivo chegar? Na cultura, meus amados, daquela época, o casamento se dava de uma maneira diferente da forma como nós aqui no Brasil e em outros países realizamos. Naquela época, por exemplo, quando um jovem queria casar com uma moça, ele ia até o pai da moça e ele teria que levar um dinheiro, um valor. E naquele momento ali ele selava um compromisso de casar com aquela moça. E ele pagava, ele deixava ali uma quantia, e essa quantia não era qualquer quantia. Deveria ser um valor alto e significativo. Aquele rapaz voltava para sua casa. E a moça então iria esperar pelo seu retorno. Ele iria voltar no dia do casamento para encontrar-se com ela. Ela então poderia começar o seu preparo, comprar roupas. Geralmente ela usava um véu quando saía de casa, para mostrar para as pessoas que ela já estava comprometida com alguém, para que de alguma forma outro homem não fosse na casa dela tentar fazer uma proposta de casamento. Ela passava dias na espera, no aguardo do noivo. Enquanto isso, o noivo preparava uma câmara, um lugar onde ele iria realizar o casamento, onde ele iria reunir os seus amigos. E naquele momento iria ter o grande dia. Naquela época, por exemplo, quando estava bem próximo de acontecer, e quando eles saíam com aquele cortejo, com as suas lamparinas, um ia na frente para anunciar a vinda do noivo, que dizia: o noivo se aproxima, está chegando, para que de alguma forma desse tempo para a noiva se preparar, ou reunir as suas damas, as suas virgens, para encontrar-se com o noivo. Elas precisavam ter as suas lamparinas acesas, porque o percurso até o local do casamento era um percurso que necessitava de luz, porque geralmente isso acontecia à noite. E assim se dava o casamento, o encontro. Vejam que esse texto ele fala da forma e da maneira como isso se dava, isso acontecia. E de alguma forma, aquelas virgens, elas precisavam estar preparadas para a vinda do noivo. Assim como nós, a igreja de Jesus Cristo, precisa estar preparada para a vinda de Cristo Jesus. Mas você pode fazer uma pergunta para mim:
Ou você pode estar nesse momento se perguntando: o que é necessário eu fazer para que de alguma forma eu esteja preparado? Vamos olhar no texto. O primeiro ponto que se faz necessário nesse texto é que o preparo, ele requer de nós, ele requer de cada um de nós, uma quantidade suficiente de azeite. O preparo daquelas virgens exigia dela uma quantidade suficiente de azeite, de óleo, para que de alguma forma as lamparinas pudessem ter luz, fogo. Versículo 3 e 4. O texto diz: as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com as suas candeias. Eu entendo que a pessoa que é preparada, ela sempre se antecipa aos imprevistos da vida. Principalmente quando se trata de algo que não depende de mim e de você. Você se acha uma pessoa preparada que se antecipa aos fatos, aos acontecimentos que podem surgir na sua vida? Será que você é como aquele garoto que foi ter um encontro com Jesus e passou o dia todo com o mestre? E quando termina o dia, todos estavam famintos, com fome. E naquele momento apenas um garotinho tinha 5 pães e 2 peixes num cesto. Me parece que ele foi ter com Jesus e sabia que ia se prolongar. E ele foi preparado para estar e para passar muito tempo com Jesus Cristo. O problema, meus amados, é que nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas de forma imediata. E muitas vezes o nosso preparo ele é insuficiente. Ele é insuficiente. As suas expectativas estão sendo geradas em torno de algo que não foi feito para durar. É como sair para uma fila de banco e achar assim, lá vai ter poucas pessoas. E quando chega na fila de banco tem 30, 40 pessoas na sua frente. O que geralmente as pessoas fazem? Vão embora. Porque elas não foram preparadas para passar muito tempo ali naquele lugar. Elas não organizaram o seu tempo para passar muito tempo ali. É interessante que o prudente dificilmente será pego de surpresa. Porque o prudente ele é precavido. Tem um irmão aqui na igreja que é interessante, ele sai quando vai de carro para algum lugar. Se você precisar de qualquer tipo de chave, ele tem. Se você precisar de um macaco diferente, ele tem no carro. Se você precisar de uma lâmpada para acender, ele tem a lâmpada. Ele leva consigo muitas coisas. Porque ele pensa, se algo der errado, eu estou preparado. Eu estarei preparado. Mateus 7,24 diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre... Como é que se caracteriza esse homem? Ele é prudente. Que efeitos a prudência desse homem produz na construção dessa casa?
Ele faz uma casa para durar, para viver a sua vida toda naquela casa. Ele faz uma casa para permanecer ali naquele lugar. Ele foi prudente. Ele fez um planejamento eficiente. E o texto diz que vieram as chuvas, as tempestades, os ventos, e bateram com ímpeto naquela casa. E ela permaneceu de pé, porque ele foi prudente. Ele foi sábio. Ele pensou: e se der uma chuva muito forte? E se vier uma tempestade sobre minha casa? Então ele pensou: vou construir uma casa bem feita, com fundações bem feitas, com paredes bem feitas, no terreno certo, porque ela não vai cair, ela vai permanecer de pé. O prudente faz a casa para durar, pensa antes de fazer. Eu vejo nesse texto que o azeite simboliza o combustível do crente, o óleo, aquilo que o manterá ativo, aceso. E isso está ligado diretamente à nossa vida espiritual. As virgens, para ter as suas candeias acesas, elas precisavam de azeite, de óleo. Eu ainda peguei esse tempo do interior, de viver sobre a luz de uma lamparina. Eu sei o que é. Naquela época nós usávamos querosene, ia comprar o querosene no comércio, vendia numa lata assim, e você comprava uma garrafinha de refrigerante cheia de querosene, levava e colocava na lamparina. E a lamparina passava a noite acesa, porque tinha querosene. Esse texto fala de óleo, de azeite. E eu entendo que esse óleo, esse azeite, meus amados, não é algo material, físico. Esse azeite está ligado à nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual é quem ativa em nós a chama, o fogo do Espírito que há em nós. João 6,63 diz: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Amém? Aquele que se prepara para a vinda de Jesus se preocupa mais com a sua vida espiritual. Espiritual. Porque ele entende que é o Espírito que mantém a chama acesa. O fogo aceso depende do Espírito. E isso aponta para uma necessidade que eu e você tem. Sabe qual é? Relacionamento com Deus. Essa chama só pode ser acesa através de um relacionamento íntimo, pessoal com Deus. Daniel foi um homem de Deus. E Daniel se preocupava mais em não se contaminar com as coisas desse mundo. Mas ele se preocupava em se conectar com Deus. Eu posso dizer que Daniel tinha sede e fome de Deus. Ele poderia dizer: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Daniel abriu mão da comida física, das iguarias, das delícias que saciariam a sua carne, para viver e comer verduras, que é saudável, mas que muitas vezes a gente come um brócolis, come porque é saudável, mas não é porque é bom, é saboroso, é gostoso. Mas come.
Uma salada de chuchu, por exemplo, irmãos. Existe uma coisa tão ruim como uma salada de chuchu? Não só de pão viverá o homem. Querido, se eu perguntasse para você como é que está o teu azeite, como está o teu azeite? Como está? Existe alguma reserva de azeite na tua vida? Ou será que o azeite na tua vida está acabando e você está ali no vermelho? Não há mais azeite. Pastor, a minha vida espiritual está, não há investimento. O que tem prevalecido são os prazeres, o mundo, o entretenimento, a minha vida secular. Eu tenho tido muito mais prazer nisso do que nas coisas espirituais. Esse texto também nos ensina algo especial. O texto diz que eu preciso estar disposto a esperar. Esperar. Pense numa coisa difícil na vida do ser humano, é saber esperar. O ser humano não quer esperar. Não quer. O texto diz: o noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. As prudentes estavam preparadas para esperar o tempo que fosse necessário. Interessante aqui uma diferença entre a concepção de espera das prudentes e das sábias. Aliás, das prudentes e das tolas. As prudentes, amados, elas se prepararam para a sua vida toda. Elas pegaram azeite suficiente para a sua vida toda. Para toda a sua vida. As tolas, elas pegaram o seu azeite para um momento. Para um tempo específico. Porque julgaram e diziam consigo mesmo, talvez, o noivo já vem aí, está chegando, então vou pegar apenas essa quantidade de azeite. Eu vou produzir apenas essa quantidade. Quando nós temos azeite de sobra, queridos, o tempo não é um problema para nós. Eu tenho azeite de sobra para mim, eu espero o tempo que for necessário. Eu posso esperar. Esse é um dilema que nós falamos para alguns jovens da igreja, que se precipitam e não querem esperar o tempo de Deus, o momento que Deus vai mandar o homem de Deus, a mulher de Deus na sua vida. Eu tenho compartilhado com alguns rapazes aqui na igreja, que infelizmente não sabem esperar o tempo de Deus nas suas vidas, e terminam se precipitando. Ah, pastor, já estou com 2 anos sem namorar. Já estão falando, jogando piada. Não importa quanto tempo você vai ter que esperar. Porque a Bíblia diz, e muitas vezes nós dizemos, que o melhor de Deus ainda está por vir. Se ainda não chegou, é porque o melhor de Deus ainda vai chegar na tua vida. Quantos podem dizer amém? Você crê nisso? Que o melhor de Deus ainda vai chegar na tua vida? Pois espere. Saiba esperar. Aguarde. Vai chegar. Não se precipite.
trataram suas candeias com negligência, pois deixaram faltar o essencial. O que é o essencial na nossa vida, irmão? É o espiritual. É a busca pelo espiritual. O relacionamento com Deus que eu tenho tanto falado. Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu preciso saber esperar. Porque para mim saber esperar, eu preciso estar preparado. Quem tiver problema em esperar, dificilmente vai participar dessa festa. Ah, pastor, eu vou abandonar a fé, porque só acontece coisa ruim na minha vida. Eu tenho passado por dificuldades, lutas. Então eu vou abandonar esse Deus. Foi essa a proposta que a mulher de Jó deu a ele. Abandona esse Deus e morre. Mas Jó, mesmo perdendo tudo e não tendo nada, decidiu esperar em quem? E o que foi que Deus fez na vida de Jó? Deus restituiu em dobro tudo aquilo que ele havia perdido, porque o melhor de Deus ainda vai chegar. Tudo que vem de melhor nas nossas vidas é fruto de espera. Tudo o que vem, decore isso, tudo que vem de melhor nas nossas vidas é fruto de espera. Às vezes você jovem, você concurseiro, passa não sei quantos anos estudando, batalhando. Muitas vezes passa na sua cabeça a vontade de desistir. Mas quando você menos espera, você recebe um telefonema, uma ligação. Você passou, você conseguiu. Porque você perseverou, você esperou. Você não desistiu. Tiago 5, versículo 7 diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a própria colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. O melhor de Deus ainda está por vir. É necessário dar valor ao que se espera também. Muitas vezes nós não damos valor àquilo que nós esperamos. Nós desvalorizamos a nossa própria espera, porque julgamos não ser importante, e de alguma forma nós desprezamos. Mateus 25, versículo 8: as insensatas disseram às prudentes: dai-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão apagando. As virgens insensatas não deram valor ao noivo, negligenciaram a festa, porque não estavam esperando o melhor. Não esperaram o seu melhor. A gente tem dado valor a coisas que infelizmente são insignificantes, coisas que não vão produzir nem de perto aquilo que a palavra de Deus promete e diz. Quando perceberam que a lâmpada estava apagando, já era tarde demais, não havia mais tempo, não tinha mais como se prepararem. O momento da vinda de Jesus não é um momento de se preparar. O momento da vinda de Jesus é um momento simplesmente de já estar pronto. Não há mais tempo, não haverá mais tempo. O tempo de preparo é agora,
é hoje, não é amanhã, é hoje. Esse texto ainda nos fala que para a gente conseguir estar preparado, nós precisamos manter o foco na recompensa. Mateus 25, versículo 9 diz: elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Quem mantém o foco na recompensa não corre o risco de perder essa recompensa, porque ele vai até o final. É algo que eu não vou abrir mão por nada. Eu vou até o fim e eu não abro mão. Às vezes somos tentados, irmãos, a negociar nossos valores. E quando isso acontece, nós perdemos o principal, o mais importante. Filipenses 3, versículo 14 diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual é o alvo, o seu alvo de vida cristã? Qual tem sido o teu alvo, meu irmão? Paulo tinha seu alvo bem definido. Eu quero é isso que eu quero para a minha vida, e eu não abro mão de nada. Era isso que José tinha. Quando aquela mulher o tentou e fez com que ele corresse nu, José tinha um alvo na vida e ele não abriu mão por nada. Nós devemos buscar algo pela qual a recompensa venha a valer a pena. Às vezes o jovem ouve dos seus colegas, dos seus ex-amigos, talvez: rapaz, tu vai deixar de aproveitar a tua juventude. Tu vai deixar de aproveitar aquilo que o mundo oferece de bom. Mas a resposta que você deve dizer para eles é: a recompensa da minha busca vale a pena. Tem valido a pena. Nessa vida, meus amados, você precisa viver por algo que de fato venha valer a pena. Porque já imaginou, meus amados, você passar a sua vida, 20 anos, 30 anos, indo para uma igreja evangélica, e até mesmo abrindo mão de algumas coisas, de alguns prazeres, para naquele dia você não ser recompensado? O que adiantou? Você vai pensar: não valeu a pena nada aquilo do que eu fiz. Mateus 25:10 diz: e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. As 5 virgens prudentes sonharam com aquele momento, se programaram, se planejaram, esperaram aquele momento, viveram por aquele momento e foram recompensadas, receberam as suas recompensas. Mas as 5 insensatas, tolas, negligenciaram, não se prepararam, e quando chegou o momento, elas estavam despercebidas. Nós podemos aqui, meus amados, fechar esse texto, essa mensagem, levando para as nossas vidas algumas lições importantes que vocês ouviram nessa noite. Vejam que todas as virgens, ou todas as 10
representadas aqui nessa parábola, todas eram virgens. Todas. É interessante observar que não basta ser virgem, ou ser apenas virgem. Interessante que naquela época a virgindade estava muito ligada à pureza, a uma vida sem mácula, sem contaminação. Mas sabe de uma coisa, queridos? A religiosidade, ela faz e proporciona ao homem também isso. Existem muitas pessoas que têm um conceito de religiosidade e que vivem no meio da igreja apenas como religiosos, e que são identificados como virgens também. Mas sabe qual é a diferença entre o religioso e aquele que segue a Deus, que se relaciona com Jesus? É que esses têm azeite de sobra. Eles têm azeite. O que falta às vezes na tua vida, meu amigo, é o azeite. Talvez você seja até um religioso, dedicado, mas vai faltar azeite. Uma coisa que nos chama a atenção também é as aparências que nos enganam. As 10 eram virgens, possuíam lâmpadas. E pelo que o versículo 8 nos diz, saíram ao encontro do esposo com as lâmpadas acesas. Existem muitos aspectos na vida de cada um de nós. Existem rótulos, existem alguns parâmetros que nós construímos a nossa vida cristã e que até disfarça a nossa verdadeira essência de quem de fato nós somos. Aquelas 10 eram inconfundíveis. Elas tinham tudo, tinham azeite, tinham lâmpadas. Elas estavam indo ao encontro de Jesus, porém, no momento crucial, decisivo, 5 delas ficaram para trás. 5 ficaram para trás. Não se iluda, não viva de rótulos, não seja apenas um religioso. Tenha certeza de que você é uma daquelas 5 prudentes que naquele dia vão estar com o noivo, com Cristo Jesus. O texto diz que as lâmpadas apagaram. Interessante que a fé histórica é assim, brilha por um tempo, mas nunca terá o brilho definitivo da verdadeira fé salvadora. A Bíblia diz que nos últimos tempos, naquele dia, muitos dirão, mostrarão suas credenciais, mas eles não conseguirão enganar o Mestre. Não conheço vocês. Não conheço vocês. Afastai-vos de mim, porque não conheço. O azeite não pode ser obtido por esforço humano. Eu não posso transferir para o meu companheiro, para o meu filho, para a minha esposa, para o meu amigo. Eu não posso transferir azeite para eles. Por mais que você queira que os seus entes queridos, seus amigos, estejam naquele dia juntamente com você, naquele momento especial, você não pode transferir o azeite para ele. Porque esse azeite, meus amados, não se compra, não se vende, não dá. É algo que só eu sou capaz de produzir. É pessoal, é intransferível. A prudência, nesse texto, mostra também que ela anda junto com uma palavra que Jesus nos ensinou muito. A palavra é vigilância. Isso quer dizer que a prudência não está relacionada ao sono, mas ao fato de ter ou não azeite.
O texto diz que as 10 pegaram no sono. As 10 dormiram. Mas existia uma diferença. É que o mais importante nessa passagem era a quantidade de azeite. A capacidade que eu e você tem de produzir luz, claridade. Provérbios capítulo 31, versículo 18, quando fala da mulher sábia. O texto diz que aquela mulher é uma mulher altamente preparada, prudente. O texto diz: ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga, nem quando ela dorme. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga, nem quando ela dorme. A lâmpada da mulher sábia não apaga jamais. Jamais. Nem quando ela dorme. Cadê a tua lâmpada? Como está a quantidade ou a capacidade de azeite nas tuas vasilhas, na tua lamparina? O Maranata, meus amados, vem Senhor Jesus, se aproxima. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida de que a vinda do Senhor Jesus se aproxima. Porque aquilo que Ele fala na sua palavra a respeito dos sinais da sua vinda tem se cumprido a cada dia. Tudo aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 24, sobre guerras, doenças, inimizades, violência, tudo isso está se cumprindo. A vinda dele está próxima. Como nós estamos? Como você está? Você já parou para pensar nisso? Pense na resposta da irmã Zenilde naquele dia, que hoje está com o Senhor. Ela escreveu no papelzinho: eu estou preparado. Você está preparado? Você pode dizer isso: eu estou preparado?